Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa terceira aula aqui no nosso mini curso Como Criar um Aplicativo. Se você está chegando aqui pela primeira vez, caiu de paraquedas nessa aula, assiste a aula 1, onde a gente explica como instalar as ferramentas necessárias para você começar o desenvolvimento dos seus apps, e na aula 2 a gente explicou como criar um novo projeto, como funciona a estrutura de pastas, né? Como se comporta o desenvolvimento na web também, para você colocar o aplicativo lá dentro do seu celular. A gente viu isso na aula de número 2. E nessa aula de número 3, que eu considero uma das aulas mais legais, a gente vai fazer o nosso aplicativo propriamente dito. A gente vai colocar a mão na massa e criar um app do zero absoluto junto com vocês. Então vai ser uma aula muito legal, mas você precisa ter assistido a aula 1 e a aula 2 para você poder entender o que a gente vai fazer nessa aula aqui de número 3, certo? Então, pessoal, vamos lá. O que nós vamos ver hoje, né? Nós vamos aprender como fazer aqui um aplicativo exatamente como esse que você vai ver agora. Eu batizei carinhosamente ele de Futigram. Vocês estão vendo aí como vai ficar o nosso aplicativo. Eu chamei ele de Futigram porque ele lembra um pouco aqui a parte de cima o Instagram, na parte de Stories, onde tem aqui os times, né, de futebol aqui do Campeonato Brasileiro. E aqui a gente colocou uma tabela do Brasileirão, né? Claro, com valores fictícios aqui, né, com pontuação e tal, os últimos jogos, só para a gente mostrar como é que a gente vai fazer a construção desse app exatamente dessa forma, né? A gente ainda colocou aqui, ó, quando clica, por exemplo, num time, ele abrir esse pop-up aqui com informações sobre a colocação dele no campeonato, aqui o uniforme, um pequeno texto, né? Você vê que fica uma coisa bem bonita, bem fluida, daria para fazer para todos os times, mas os outros eu não implementei, ó, se eu clicar nos outros não acontece nada. Eu fiz o pop-up só nesse primeiro, só para a gente exemplificar, né? Porque o intuito dessa aula é explicar para vocês como que funciona, né? Vocês entenderem mais ou menos esse universo da programação e desenvolvimento de apps, entender como é essa metodologia que a gente utiliza. Mas você vê que fica bem bonito, bem interessante esse aplicativo aqui, né? Tudo isso aqui funciona offline, tá, pessoal? Mesmo se eu tiver sem internet, ele vai funcionar. É claro que esses componentes que a gente vê aqui, eles não são dinâmicos, quer dizer, ele não está puxando essa informação de um servidor externo, nem nada do tipo, tá? É simplesmente o HTML que a gente colocou direto, uma página estática que a gente fez nesse formato aqui. Porque o objetivo é você entender aqui como a gente constrói o app, né? E você poderia fazer mais para frente esse aplicativo aqui, desse jeito como a gente fez, né? Com o swiper aqui, os times, clicar, até as informações, puxando essas informações de um banco de dados externo dinamicamente. Então lá no teu servidor se alimenta notícias, informações, e isso aparece dentro do seu aplicativo em tempo real para todos os usuários. Isso é muito legal e a gente pode fazer com essa metodologia que a gente usa, né? Então, mesmo aplicativos offline funcionam e também aplicativos que fazem requisições dinâmicas com o servidor, por exemplo, com PHP e um banco de dados MySQL externo. Então, é muito, muito show de bola mesmo, certo? Então, só para vocês saberem qual vai ser o projetinho que nós vamos estar fazendo nessa aula de hoje. A gente vai montar esse layout aqui, e a gente vai ver esse layout rodando dentro do nosso aplicativo, aqui dentro do nosso celular, né? Enganchou aqui o meu microfone no meu celular. Vai aparecer aqui dentro, então, esse app aqui que a gente vai fazer, ok? Como que a gente faz, então, para esses componentes ficarem assim tão bonitos, tão legais, com um estilo realmente charmoso, né? Interessante? Como que funciona a parte estética, a parte do layout? Nós trabalhamos geralmente com um framework que vai nos auxiliar na construção do nosso projeto, né? A gente chama essa parte visual aqui, pessoal, no desenvolvimento de front-end, né? Que é a parte onde as pessoas veem, os clientes veem a sua aplicação, é a parte visual, o design dele. A gente chama isso normalmente de front-end. E para o front-end a gente usa geralmente frameworks que deixam esses componentes como que prontos para que a gente use na nossa aplicação. Por exemplo, aqui em cima a gente tem um navbar, isso aqui se chama swiper, quando a gente passa assim para o lado, aqui a gente tem uma tabela, né? Então, você tem como se fosse blocos de código que você pode ir colocando no seu aplicativo e modelando para ele sair com o design que você quer que ele saia. E a gente usa no nosso curso, na minha metodologia de desenvolvimento que eu estou ensinando para vocês,
o Framework 7 ou Framework 7. Esse framework, ele é impressionante, pessoal, porque ele tem os componentes exatamente como os aplicativos nativos, como se você estivesse construindo em Java, Objective-C ou Swift, no caso do iOS, né? Então você tem todos os componentes que você precisa visual para o seu aplicativo. Aqui tem até um exemplo para você ver. Vou pegar aqui, por exemplo, o Dialog, tá? Para exemplificar. O Dialog é aquele balãozinho que aparece quando você clica num botão ou algo assim. Deixa eu mostrar para você, um alerta, ó. Tá vendo esse balãozinho? Repara que esse balãozinho aqui, ele tá no formato do iOS. É exatamente assim que aparece todos os alertas dentro de um aplicativo iOS nativo, dessa forma. Agora, se eu mudar para Android, olha o que vai acontecer, pessoal. Que show de bola, o que esse framework faz. Se eu entrar aqui ó, com o Android selecionado e clicar no alerta, você vê que a janela já fica no padrão do Material Design para Android. Inclusive aqui tem para desktop também, que são esses mesmos componentes também para o desktop. Um pouquinho diferente do Android, né? Então, esse framework, ele como que detecta qual é o dispositivo que você está usando e vai deixar a parte visual dele com a cara daquele dispositivo. Então, vamos ver um outro exemplo aqui para você entender. Ó. Se eu pegar aqui cards, esses aqui são os cards que você tem no Android, tá vendo? Se eu pegar esse mesmo cards no iOS, ó, dá uma olhadinha, vou clicar aqui em cards, você já vê que fica um formato diferente, tá vendo? Então, é essa a ideia. Você tem os componentes e esses componentes vão sendo usados para a gente construir o nosso app. Se eu vir aqui na documentação, vou vir aqui em Docs, tá? Então, o site é framework7.io, ou io, né? Se eu vir aqui na documentação, eu tenho a lista de todos os componentes que eu posso utilizar. E aí, eu posso trabalhar com esses componentes dentro do meu app. Então, por exemplo, se eu venho aqui em Navbar, né? Navbar é aquela parte de cima do app, é essa parte aqui, ó. Né? O topo dele, aquela barrinha que fica na parte de cima, se chama Navbar. Se eu venho aqui, ó, ele vai ter a documentação explicando como que eu coloco um Navbar no meu projeto. Então eu tenho aqui o trecho de código que eu preciso colocar para formar aquele Navbar no meu projeto. Inclusive aqui embaixo ele tem exemplos, deixa eu mostrar para você. Ó, ele tem exemplos e aqui do lado como que funciona, como se comporta aquele exemplo. Então, Navbar estático. Então, ele mostra aqui, ó, para iOS, olha como é que fica o padrão, tá vendo? Fica nesse jeitinho aqui, ó. iOS, inclusive a transição, ó, se você ver a transição de tela, ele segue o padrão do iOS. Agora, se eu mudar para Android, olha que show de bola. Com o mesmo código, tá, pessoal? Com o mesmo código. Essa mudança, essa detecção é automática com esse framework. Se eu clicar aqui, ó, ele já tem um Navbar diferente do iOS, legal? Então eu pegaria esse trecho de código aqui, por exemplo, ou do Navbar aqui, que eu precisaria só do Navbar, e acrescentaria lá dentro do meu projeto para poder já ter esse Navbar aqui, entendeu? Então é basicamente assim que funciona. Aí você precisa entender como que é cada componente, para que ele serve, como funcionam as estruturas desses componentes dentro de uma aplicação para você fazer um aplicativo completo, né? Inclusive, no nosso curso completo de desenvolvimento de apps, lá em criaraplicativos.com, a gente tem praticamente um módulo inteiro de layout, considerando todos os itens, os componentes aqui do Framework 7, para que eles servem, como eles se comportam, como eles funcionam, para você poder montar o teu aplicativo da maneira como você deseja. Então, é assim que funciona a parte do layout, certo? Então, vamos lá para a prática, vamos fazer esse projeto aqui e quando a gente começar a fazer ele na prática, a gente já vai entender como que funciona, como que a gente coloca, como é que a gente monta os componentes, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer é abrir aqui o meu CMD, vou abrir meu prompt de comando e eu vou acessar aquela pasta que a gente criou na aula passada, que é a minha pasta apps, que é onde eu faço os meus projetos. Então eu vou dar um cd c:/apps. Dessa forma eu entrei dentro da minha pasta apps. Vou dar um cls aqui para limpar e agora eu vou criar um novo projeto. Vamos fazer um projeto do zero, esse projetinho ali. Então eu vou dar aqui o comandinho que a gente aprendeu na última aula, Cordova, create, vou chamar de Futegram, que vai ser o nome do nosso projetinho. O nosso pacote vai ser br.com.futegram e o nome do aplicativo vai se chamar Futegram, certo? Vou dar um Enter para ele criar esse projeto para nós. Beleza, o projeto já foi criado. Se eu ir lá na minha pastinha, lá em C2.apps,
a gente vai ter uma pasta aqui chamada Futegram, tá vendo? Criou aqui para nós, beleza? Agora a gente vai adicionar aqui a plataforma browser para a gente rodar no browser. Então eu vou dar um Cordova Platform add browser, que é para adicionar essa plataforma browser para a gente poder rodar o nosso aplicativo no navegador. Ah tá, ele me deu uma mensagem dizendo que a pasta que eu tô não tem um projeto do Cordova, porque eu esqueci de entrar na pasta do Futigram, né? Eu tô na pasta apps aqui, eu não entrei na pasta do meu projeto. Então vamos entrar, você vai dar um cd Futegram, que é para eu entrar dentro da pasta Futigram, certo? Agora eu vou limpar isso, cls, e agora eu vou dar um Cordova Platform add browser para mim adicionar a plataforma browser aqui no meu projeto. Beleza, plataforma adicionada no projeto, eu posso ver se isso funcionou dando um Cordova Run Browser. São comandinhos que a gente aprendeu na aula anterior, certo, pessoal? E aí tá aí, ó, se eu der um F12, tá aí a minha tela Starter, né? Meu ponto de partida de todo o projeto Hello World, um projeto novo aqui do Cordova, ele funciona exatamente dessa mesma forma, certo? O que a gente vai fazer agora? Deixa eu tirar isso aqui, vou adicionar também a plataforma Android, né? Então Cordova Platform Android, add Android, para a gente depois poder gerar esse aplicativo para o nosso Android também, colocar ele dentro do nosso aparelho, certo? Beleza, adicionada aqui a plataforma Android, vou dar um CLS para limpar. Então eu tenho aqui o meu projeto inicializado, certo? A gente já criou aqui o nosso projeto. E eu vou fazer o seguinte, para o meu template já estiver no padrão aqui do Framework 7, já está instalado esse framework, eu já poder usar os componentes, eu tenho já um template base starter pronto que eu coloco sempre nos meus projetos quando eu inicio eles. Inclusive, vai estar na descrição aqui do vídeo para você baixar esse projeto template starter, tá? Para você poder usar também nos seus projetos que você quiser inicializar. Vou deixar aqui para você. Eu vou pegar ele, então, deixa eu achar ele aqui, ó, Template Starter Menu. Você vai ter uma pastinha www, tá vendo? Dentro dessa pastinha www vai ter o arquivo CSS, vai ter o JavaScript e vai ter aqui o que a gente precisa. Opa, acabei clicando aqui sem querer. Já com as coisas instaladas, então já vai ter o Framework 7 aqui instalado na última versão, certo? Vai ter o jQuery já instalado também. Vai ter aqui alguns CSS bem legais que a gente usa bastante, por exemplo, o do Framework 7, também algumas animações que a gente usa usando o animate.css, ícones do Material Design Icons também já estão incorporados aqui. Na verdade é um projetinho starter completo já pronto aqui. Então eu vou copiar essa pasta www, você também pode copiar a www que está aí no arquivo que você vai baixar, certo? Vou entrar lá no meu projeto do Futigram que acabei de criar. E tá vendo que tem a pasta www? Essa pasta www é onde fica o nosso projeto propriamente dito. Todos os arquivos que a gente vai usar na construção do nosso app. Então essa daqui, que é a original, a que veio quando eu criei o projeto, eu vou deletar, não preciso dela. E eu vou adicionar, vou dar um Ctrl V aqui naquela www do projeto Starter que eu sempre uso já para estar com o Framework 7 instalado, já tem um padrão já meio pronto para mim começar meus apps a partir dali, certo? Então coloquei aqui a minha www. O que eu vou fazer agora? Eu vou dar um Cordova Run Browser para a gente ver como que é o comportamento desse nosso aplicativo base, desse nosso aplicativo inicial. Então eu vou rodar ele aqui no navegador para vocês verem. Olha como é que ele dá uma animação, deixa eu mostrar aqui, ó. Ele dá uma animaçãozinha no início, mostrando o logo do app, rapidamente, e depois ele já joga a gente para uma outra rota, página home, que é essa daqui. Você vê que ele não tem nada, ele tem aqui um navbar aqui em cima com o título, meu app, tem um íconezinho aqui de uma notificação que você pode usar, ele tem o menu aqui à esquerda, ó, se eu puxar aqui, ó, ele tem um menuzinho, tá vendo? À esquerda, então aquele padrão de aplicativo para Android, certo? Aqui a gente tem um Fab Button também, ó, com opções de ícones, né? Do que a pessoa pode fazer. O Fab Button também é algo que a gente usa no Android. Então ele está com um padrãozinho aqui Android bem legal, bem bonitinho, só para a gente inicializar, ok? Você vai precisar entender como que o Framework 7 ele se comporta, como que é o funcionamento desse framework, qual é a estrutura que você precisa ter nos seus arquivos para você poder trabalhar aqui com ele. Então vamos entender isso agora. Vou entrar aqui
www. Você vai ter arquivos.html, que são arquivos onde vai estar o corpo da página, onde vão estar os componentes HTML que vão aparecer aqui no nosso aplicativo, certo? Eu vou abrir aqui o home.html para você ver o que tem aqui dentro. Então ele vem com uma div principal chamada app. Dentro dessa div principal chamada app, a gente vai ter um view main, nós vamos ter uma página chamada page aqui, e dentro dessa page também a gente vai ter um item aqui muito importante chamado page content. Essa é mais ou menos a estrutura dele, certo? Então dentro da page é tudo que vai aparecer aqui dentro dessa página. Dentro do page content, essa parte aqui do page content, deixa eu dar um zoom, né, que tá meio... Dentro dessa parte aqui do page content, vai ser esse miolo aqui do aplicativo, essa parte branca aqui, tá vendo? Isso aqui vai estar dentro do page content. Conforme a gente for fazendo, a gente vai entendendo. Como isso aqui é um mini curso bem rápido, é difícil eu explicar isso de uma forma assim bem detalhada, sem levar bastante tempo. Por isso que a gente tem um curso completo, porque lá a gente explica cada etapa desse processo, como funciona cada componente, né? Onde você tem que colocar, para que ele serve, né? A gente aqui num apanhado geral rápido, é difícil de eu passar para vocês e vocês conseguirem pegar. Mas vamos fazendo, que daí você vai entendendo. Então dentro desse page content aqui, vai vir o conteúdo do nosso app, né? E a gente tem também um arquivo principal aqui do Framework 7, que ele fica dentro da pasta JS. Aí nós temos um arquivo chamado my-app.js, meu aplicativo.javascript. Dentro desse arquivo, aqui que a gente vai colocar os comportamentos do nosso aplicativo, os disparos de cliques, os eventos, né? O Framework 7 ele funciona com rotas. Então você tem aqui um sistema de rotas, onde você identifica qual é o nome dessa rota, aqui a gente coloca um nome para ela, entre essas barras, deixa eu dar um zoom mais para você ver, um path, e a URL indicando qual é o arquivo responsável por essa rota, que vai estar aqui no www, certo? E aí a gente vai colocando essas rotas, por exemplo, eu tenho uma rota chamada home, que é essa página aqui. Essa que aparece aqui o logo era a index, a inicial, que é a mãe de todas, depois ela joga a gente para a página home. Então essas rotas aqui ele vai determinar a navegação entre páginas dentro do nosso app. Só para você ter um apanhado geral aqui do funcionamento do Framework 7, certo? E aqui a gente tem outros detalhes que já estão prontos para você, o comportamento do que vai acontecer quando clicar no botão de voltar no aplicativo, aqui tem uma função também, que ele faz isso, ele volta para a página anterior automaticamente, né? Todos esses detalhezinhos que eu estou te falando lá no curso completo, tem a explicação aí bem devagarzinho, tá, pessoal? Bem devagarzinho, lá são mais de 110 aulas, mais de 60 horas de conteúdo lá, é muito legal. Mas vamos construir, que fazendo é melhor do que só falando, né, pessoal? Então, se você não entender muito bem, assiste de novo o vídeo, veja eu fazendo que você vai entender, certo? Eu não vou poder explicar cada detalhe para você, senão a gente vai ficar aqui 3 horas dentro desse vídeo e esse não é o objetivo. Então, ó, aqui na parte de cima a gente tem essa parte aqui onde a gente tem um loginho, o ícone de notificação escrito Futigram, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar esse menu aqui, à esquerda, tá? A gente não vai precisar dele. Então vamos localizar onde ele está. Ele está na nossa home.html. Aqui na parte de cima a gente tem um componente chamado navbar, tá vendo? Navbar é essa parte de cima do nosso app. Então eu vou trocar aqui no navbar. A gente tem aqui uma classe chamada left, que é o componente que fica aqui à esquerda. Left quer dizer esquerda. A gente também tem aqui uma div com uma classe title, que é o título, que fica aqui no meio. E nós temos também uma div chamada right, quer dizer direita, que fica aqui na direita. Então você vê que ele é bem simples de você entender. Aqui na esquerda nós vamos ter uma tag chamada a, que é a link, né? Se você conhece um pouco de HTML, você sabe que isso aqui é um link, que ele está fazendo o quê? Ó, ele está abrindo um painel, ó. Ele está dando um comando aqui, painel open, uma classe painel open, que quando acionada vai abrir o painel esquerdo, né? E aqui a gente tem esse eClass MDI menu, que é o ícone desse menu aqui.
usando o Material Design Icons, que são uma série de ícones, uma fonte de ícones que a gente utiliza, né? Se eu abrir aqui o Material Design Icons, esse site aqui, você vai ver uma lista de ícones que a gente utiliza. Na linha de comando, a gente coloca qual que é o código daquele ícone e ele aparece lá para nós. Deixa só o site aqui carregar para nós, para mostrar que a quantidade de ícones que você tem à disposição para você estar utilizando já está incorporado aqui nesse nosso projeto. Ele tem muito ícone mesmo, pessoal, por isso que ele demora um pouquinho aqui para carregar, né? Olha só, olha a quantidade de ícones que você tem para utilizar. É muito, muito, muito ícone mesmo, né? Tem de tudo que você possa imaginar que você precisa que tem de ícone para a gente usar, certo? Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou tirar essa opção aqui de abrir o menu à esquerda. Ó, eu vou tirar tudo isso daqui, porque eu não quero que abra o menu para mim. Vou tirar também esse ícone de menu à esquerda. Tirei. E vamos rodar aqui para a gente ver como é que ficou. Cordova Run Browser, certo? Existe um código que a gente pode usar para ele fazer esse reload aqui do nosso aplicativo enquanto a gente está construindo de maneira automática. A gente ensina lá dentro do curso como fazer isso. Não é o objetivo aqui eu mostrar para vocês isso, mas se vocês quiserem atualizar sempre o seu aplicativo, você precisa ficar dando Cordova Run Browser, né? Eu já tenho um comando que eu já tenho instalado aqui, e lá no curso completo a gente explica como instalar, que ele já faz esse reload automático, que é o browser sync. Então eu dou browser, -sync, -w, -server, e ele já vai fazer o nosso aplicativo, só tem que entrar na www primeiro. E ele já vai fazer o nosso aplicativo fazer o reload automático aqui, para a gente não ter que ficar fazendo o Cordova Run Browser toda vez, né? Deixa eu só fazer essa configuração aqui rapidinho, pessoal, para mim poder a gente ganhar tempo aqui, né, na nossa aula, para não ter que ficar toda vez dando Cordova Run Browser, para a gente ver as mudanças que a gente faz, tá? Então agora eu vou dar um browser, -sync, -w, -server. No seu isso não vai funcionar a menos que você tenha instalado esse pacote do browser sync, tá, pessoal? Mas eu não vou explicar aqui na aula como é que você faz. Se você quer ver então as mudanças, as alterações do seu aplicativo, é só você ficar dando Cordova Run Browser e gerando a aplicação novamente para você ver. Agora, com esse browser sync ativado que eu coloquei ali, qualquer alteração que eu fizer aqui no meu código, ele já vai fazer o reload automático aqui do meu projeto. Então, eu vou, por exemplo, aqui mudar ali onde está escrito meu app e eu vou trocar aqui só para vocês verem. Eu vou escrever assim, ó, Futigram. Salvei, dei um Ctrl S. Se eu volto aqui, olha lá, Futigram já mudou para mim. Eu já posso ir vendo a minha construção em tempo real, ok? Beleza. Para fazer essa parte de cima aqui, isso aqui é uma imagem, tá, pessoal? Um login que eu criei, já deixei pronto. Deixa eu pegar ele aqui, ó. Eu fiz ele com o Photoshop, tá? Tá aqui no projeto 1 que eu estava fazendo testes aqui. Esse aqui que está rodando aqui era daquele projeto 1, eu construí ele em cima desse, né? Tá aqui ó, esse logo aqui, .png, eu fiz ele no Photoshop, já com os tamanhos certinhos e tal, né? Então, para você fazer o teu aplicativo ficar bem bonitinho, assim, com parte estética de layout, é interessante também que você conheça um pouco de edição de imagens e coisas assim. Inclusive, aqui no canal, a gente tem um curso praticamente completo que ensina você como usar o Photoshop, tá? Como é que é as ferramentas dele e tudo mais. Você pode olhar, tudo 100% gratuito. Deixa eu entrar aqui no Futigram, vou colocar essa imagem aqui, trocar esse login, tá? Por esse login vou substituir por esse login que eu já construí. E aqui eu vou chamar essa imagem aqui. Então eu vou colocar assim, img src img logo.png. Então estou pedindo para ele colocar a imagem ali naquele lugar. Vamos ver como é que está ficando. Olha lá, já ficou legal. Futigram já ficou a imagem ali, porque essa imagem que eu fiz já está no tamanho certo, tá? Já está no tamanho que vai se encaixar aqui, né? Por exemplo, como é que eu sei o tamanho disso daqui, né? Desse navbar para mim fazer a imagem no tamanho certo? Se eu clico o botão direito em cima e dou um inspecionar, ele vai aparecer aqui, ó, para mim os códigos, certo? Ó, aqui. E quando eu passo o mouse em cima aqui do navbar, ó, ele já marca ali, ó,
sei se vocês vão conseguir enxergar ali, ó, 425 por 56. Então ele está atualmente com 425 de largura por 56 de altura. Então eu sei que a imagem, para ela ficar boa, ela tem que ficar ali entre 46 e 48 de altura para se encaixar bem aqui no meu padrão aqui do aplicativo. Inclusive aqui nos 3 pontinhos no canto você tem uma opção Show Rulers, que é para mostrar uma régua onde você pode ver o tamanho em pixels do seu projeto, para você ter mais ou menos uma noção dos tamanhos das imagens que você precisa construir. Você pode fazer assim. Só que essa parte aqui de cima, ele está azul, né, pessoal? E a gente vai querer que isso aqui seja branco. Então, a gente vai precisar alterar a cor do nosso navbar. Como que a gente altera essa cor? Nós temos aqui uma classe chamada navbarbg, que é responsável por chamar lá no Framework 7 a cor padrão que vem azul, né? Então, se eu tirar essa, se eu dar um comentário aqui nessa tag ou remover ela, eu vou dar um comentário, ó. Deixei ela comentada, coloquei assim esse sinal de menor, ponto de exclamação, traço, traço. Aí isso gera um comentário, você vê que isso aqui ficou verdinho, ó. Quer dizer que isso aqui ele não vai ser lido, tá? Pelo navegador, ele está sendo comentado. E aqui eu fiz o fechamento do comentário. Então, essa tag aqui, navbarbg, ela não vai ser utilizada, ok? Claro, para você aprender essa metodologia que a gente está usando de desenvolvimento, você precisa conhecer o HTML, o CSS, o JavaScript. E lá no nosso curso completo, a gente tem todo o mini curso de HTML, CSS e JavaScript para você ter todas essas noções dessas tags, o que elas significam, como elas funcionam, certo? Então, ó, se eu tirar o fundo do meu navbar aqui, eu desmarquei, você já vê que ele já fica branquinho. Ele está sem fundo, ele está branco, certo? Vamos colocar agora também uma cor, porque você vê que o ícone aqui daquele nosso íconezinho aqui do... tipo tinha um sininho, né, da notificação, ele não está aparecendo porque ele naturalmente é branco, tá? A cor dele. Então, como o fundo é branco e o ícone é branco, ele não está aparecendo. Então aqui, ó, na classe à direita, onde a gente teria aquele ícone, eu posso colocar aqui uma propriedade CSS incorporada mesmo aqui, direto, chamada Color, que é a cor. Que cor que eu vou querer? E eu vou colocar a cor dele Gray. Gray seria a cor cinza. E aí, olha o que vai acontecer. Olha lá, apareceu o meu íconezinho em cinza, certo? Então, olha como é que é lá no que a gente está tendo de base e no nosso aqui que a gente está fazendo, certo? Então, a gente já está fazendo aqui o nosso topo, beleza? Então, já está ficando igual. Agora, o que a gente vai precisar fazer é essa parte aqui, ó, desse chamado swiper. Isso aqui é um componente, ó, esse que você arrasta é um componente do Framework 7, se chama swiper. E como que a gente vai colocar um swiper aqui? Então, a gente vai lá no nosso Framework 7, na documentação, a gente vai procurar aqui o swiper, e aqui a gente vai ter um exemplo, ó, de modelos de swiper, tá vendo? Ó, tem vários exemplinhos, vários modelos. Um que ficaria talvez interessante para nós aqui é esse modelinho aqui, ó, que é 3 slides per view, como mostra aqui, né? Ó, que é mais ou menos o padrão que a gente precisa. Como você colocaria isso aqui no seu projeto, né? Você teria que vir aqui procurar o trecho de código que corresponde a isso aqui, 3 slides per view. Então, ó, aqui, ó, 3 slides per view, tá vendo? Que é o mesmo que aparece aqui no exemplo. Copia o trecho de código aqui que é do exemplo, vou dar um Ctrl C, vou lá dentro do meu projeto e esse swiper eu tenho que colocar no conteúdo da minha página, que é essa parte aqui de baixo do navbar aqui de cima. O conteúdo da página ele sempre fica dentro do page content, aqui ó, page content. Então eu vou colocar aqui dentro esse swiper que eu copiei. Deixa eu só ajeitar aqui ele, indentar ele certinho. Beleza, Ctrl S. Vamos ver como é que tá ficando. Olha lá, não ficou muito certo, ficou meio bizarro, né? Por quê? Porque ele não foi acionado o CSS dele. Se a gente vir aqui no nosso Framework 7, você vai ver que aqui para cima, ó, ele tem um exemplo do CSS que a gente tem que usar para dar o estilo do swiper dessa maneira que nem está aqui. Então, o CSS, como a gente aprendeu na aula passada, ele é responsável por dar o estilo. Só que no nosso projeto Starter, a gente já tem na pasta CSS aqui, ó, swiper.css, tá vendo?
O estilinho já está pronto aqui, ó. Já vem no template starter para a gente. Então a única coisa que a gente precisa é referenciar isso aqui no nosso index. Então eu vou vir aqui no www.index.html, vou colocar esse swiper aqui para ele ser inicializado. Então, ó, swiper.css, só para a gente incorporar o estilo. E aí olha só o que aconteceu, já ficou com um estilinho bem legal aqui para nós, né, pessoal? Ó, ainda está abrindo o menu aqui à esquerda, quando eu puxo aqui, ó. Mesmo a gente tendo tirado o menu aqui, ele está abrindo aqui. Isso não fica legal. Vamos tirar esse menu. Esse painel que abre à esquerda, ele fica dentro da página Index. Então eu vou editar aqui a minha página Index. Aqui eu vou ter o meu painel à esquerda, ó. Menu esquerdo, tá vendo? Vou ver onde é que ele fecha aqui embaixo. E vou remover isso daqui. Removi. Tirei. Agora esse menu não vai aparecer mais. Ó, sumiu. Beleza. Ok. Mas a gente precisa, ó, que fique mais ou menos uns 5 slides por visualização. Aqui está 3 slides por visualização, tá vendo? E a gente também vai precisar editar para ele ficar nesse formatinho aqui, certo? Então o que a gente pode fazer? A gente pode dar um comando para deixar esse swiper do tamanho que a gente quer. Mas primeiro vamos fazer o seguinte. Antes disso, vamos pegar as imagens já dos escudos dos times. Eu já tenho pronto aqui. Eu baixei essas imagens, tá? Entrei lá no Google, fui lá e baixei as imagens desses times. E coloquei numa pastinha chamada times. Ó. Tem todos os escudinhos dos clubes 48 por 48. Eu vou copiar isso aqui. E vou colocar na pasta imagens do meu projeto. Então, eu vou vir aqui na minha Footegram, www.img, e aqui eu vou colocar times, né? Onde tem aqui os nomes dos times. E eu posso colocar aqui, eu vou fazer a ordem igual a tabela do Brasileirão atual. Aqui vocês veem que a ordem que está aqui é igual a tabela do campeonato atual. Então, se eu colocar aqui tabela Brasileirão, vamos dar uma olhadinha aqui na tabela para ver como é que ela tá, né? Então começa com o Internacional, Flamengo, Atlético Mineiro e tal. Então vamos colocar aqui, a gente pode colocar uma primeira imagem nesse primeiro slide. Vamos vir aqui na home.html, o slide 1, ó. Tá aqui o slide 1. Nesse slide 1 eu vou colocar aquela imagem. Então eu vou chamar a tag img src img barra internacional underline 48 por 48, acho que é assim o nome da imagem, deixa eu ver aqui na pasta, ó. Internacional underline 48 vezes 48.png. E vamos ver o que acontece. Acho que eu coloquei errado. Ah, tá, é img barra times, né, o nome da pasta, pasta times. Então, vamos lá. Olha lá, já ficou um íconezinho ali para nós, beleza? Agora a gente precisa tirar o tamanho disso aqui tá talvez muito grande, né, pessoal? E a gente precisaria mudar o tamanho disso aqui. Então a gente pode vir aqui no swiper.css, que é o responsável pelo estilo desse componente do swiper. E eu posso, por exemplo, tirar a borda. A borda aqui, tá vendo? Tem uma borda cinza. Eu posso tirar essa borda aqui, ó, tem a propriedade border em CSS, que determina como é que é o comportamento dessa borda. Ou eu posso alterar o tamanho da altura, por exemplo, está 220 pixels. Se eu botar 120, ó, vamos ver o que vai acontecer. Ó, ele já reduziu o tamanho, ok? Beleza. Eu posso tirar aqui essa borda também. Ó, se eu comentar ela aqui assim, ó, dando um barra, asterisco, depois lá no final, asterisco, barra, eu criei um comentário em CSS só para essa linha não aparecer. E aí, ó, já tirei aquela bordinha que fica. Então, você vai modelando o seu aplicativo com a linguagem, você vai dizendo como você quer que ele se comporte, e ele vai fazendo exatamente o que você ir colocando aqui de comportamento, certo? É assim que funciona a modelagem do app. Conforme você vai ganhando experiência, em especial se você já programa para web, se você já é um desenvolvedor web, esse processo é muito rápido. Eu fiz esse projetinho aqui, desse modelo aqui pronto, em questão assim de 45 minutos, mais ou menos, já estava 100% pronto, certo?
E aí a gente vai construindo, vai fazendo, né? Aí você colocaria aqui no segundo slide o segundo item, né? Vamos pegar aqui essa segunda imagem. E aí, vamos colocar aqui Flamengo. Flamengo. Já ia ficar a segunda imagem aqui. Para a gente adiantar, pessoal, para a gente não perder tanto tempo, eu já vou pegar do outro projeto que eu já tinha feito, que é esse projetinho que eu estou mostrando para vocês, já os componentes já prontos ali, para a gente ganhar tempo para essa aula não ficar muito grande. O intuito é você entender como é que a gente faz, como é que a gente trabalha, né? Como que funciona. Então eu vou pegar aqui no projeto 1, www, eu vou pegar aqui na pasta CSS, o swiper.css do projeto que eu já tinha feito, e já vou copiar aqui, ó, todo esse conteúdo, toda essa classe, vou copiar aqui e vou colar aqui no meu outro projeto aqui, que já está com tudo já mais ou menos do jeito que eu quero, certo? Vamos ver como é que ficou, beleza? Por enquanto está aqui assim. A gente tem uma classe chamada bolinha, que a gente vai precisar colocar, que é para ficar nesse formatinho aqui, ó, da bolinha do Instagram aqui, tá vendo? No CSS. Isso vai estar aqui, ó. Deixa eu ir no www, vou ir aqui na minha home do projeto que eu estava fazendo ali. Isso daqui a gente poderia fazer ele inteiro, passo a passo, né, pessoal? Mas só para a gente ganhar tempo, eu vou copiar aqui já todos os slides já preparados de todos os times que eu já deixei. E vou colocar aqui no meu projeto. Então eu vou entrar aqui na minha home. Aqui onde a gente tem todos esses slides aqui, né? Eu vou colocar os que eu já deixei preparadinho. Isso daqui eu fui colocando, fui construindo. Vamos ver como é que tá ficando. Olha lá, já ficou mais ou menos dessa forma. Mas ele ainda tá meio esquisito, né, pessoal? Ele ainda não tá exatamente igual aqui. A gente precisa inicializar esse componente com alguns dados que a gente quer que ele se comporte. E o JavaScript vai fazer essa construção. Então, se eu ir lá no meu projeto original aqui, ó, na pasta, no MyApp dele, eu tenho aqui a chamadinha do Swiper, ó. Vou copiar isso aqui. E na minha rota home, que é a rota de inicialização aqui onde está essa página, eu vou determinar aqui como que eu quero que esse componente se comporte no JavaScript. Ó, eu criei uma variável chamada swiper, onde ele vai construir esse swiper container. Estou dizendo para ele que eu quero 5 slides por visualização, que o espaço entre eles seja de 15 pixels, e aqui eu dei um parâmetro chamado autoplay, que é para ele ficar mexendo sozinho, certo? Ó, se eu der um salvar aqui, olha o que vai acontecer. Olha lá, show de bola, né, pessoal? Se eu não mexer aqui no meu projetinho, ó, você vê que ele vai começar a caminhar para o lado sozinho. Então, no CSS eu determinei aqui, no swiper.css, eu determinei como é que ia ser as cores, essa borda, esse degradê, que ele ia ser redondinho assim e tal. E aqui no JavaScript, como que ia ser o funcionamento desse swiper, eu determinei aqui. Ah, mas professor Dimitri, como é que você sabe disso? Como é que você sabe esses comandos e tudo mais? Na documentação aqui do Framework 7, você tem toda a explicação. Por exemplo, aqui, ó, quando você vai no Swiper, aqui ele te joga para um outro link, aqui, ó, o Swiper API Website. E aqui vai ter a documentação com todos os parâmetros que você pode colocar no seu projeto. Ó. Todo comportamento que você quer que o seu componente ele faça. Então, você estudando isso aí, vendo, você sabe como é. Claro que aqui está em inglês e tal, né? Então, se você quer entender como essas coisas funcionam de um jeito simples e fácil, nosso curso completo lá explica cada um desses componentes em separado, bem devagarzinho, bem show de bola, certo? Beleza. E agora aqui a gente precisaria colocar uma tabela. Se a gente vir aqui na documentação do Framework 7, em Data Table, a gente tem aqui, ó, exemplos de tabelas, ó, que a gente pode usar. E os códigos com exemplos aqui para a gente pegar. A gente pegaria isso daqui e iria modelando para ficar do jeito como a gente quer. Para a gente ganhar tempo, eu já vou pegar também lá do projeto que eu já tinha feito a tabela pronta aqui. Ó. Vou copiar ela, ó. Vou copiar esse conteúdo aqui. Ela fecha lá embaixo, eu já deixei ela preparadinha. Opa, cadê o fechamento dela? Eu não cliquei. Ah, aqui, ó. Cliquei no errado, na tabela. Fecha aqui embaixo.
Vou copiar todo esse conteúdo, vou dar um Ctrl C, e aí eu vou colocar lá no meu projeto que eu estou fazendo agora, debaixo aqui de todos esses ícones do Swiper, eu vou colocar essa tabela. Então, olha lá como é que ela vai ficar. Olha lá, tabela do Brasileirão, show de bola, né? Já ficou aqui, já ela preparadinha, já ficou montada, eu construí ela. Aqui ficou um botão flutuante aqui, ó, do FabButton, que não tem nesse outro projeto aqui, a gente pode tirar ele. Opa, a gente pode tirar esse botão. Esse FabButton, ele tá aqui, ó, no meu código, aqui embaixo, ó, FabButton, esse botão flutuante. Vou remover ele aqui, pronto, já vai ter saído o nosso FabButton. Olha lá, sumiu, desapareceu. Só que você vê que o fundo aqui, ó, ele tá num cinzinha, tá vendo? Ele faz uma divisão da parte de cima dessa parte de baixo. Como que eu faço isso? Eu posso colocar, ó, aqui no meu Page Content, no conteúdo da página, para o fundo dele ser um cinza. Ó. Aqui em Page Content eu posso colocar assim o estilo, que isso aqui é um CSS incorporado. Posso colocar background. E aí o background, a cor do fundo, eu posso colocar aqui, ó, color picker. Um cinza clarinho assim, ó. E olha só como é que ele vai ficar. Beleza? Ficou assim. Só que daí ficou meio esquisito, porque isso aqui tá tendo as separações, isso aqui ficou branco, não ficou muito legal. E aqui o meu navbar também, como a gente tirou a cor do fundo, ele ficou transparente, então ele tá mostrando o cinza, né? Vamos corrigir isso. Como que a gente faz isso? Aqui no meu Swiper, eu posso colocar um estilo nele aqui, ó. Style. E vou colocar também pro background dele, pro fundo dele, ser branco. White, background white. Fundo ser branco. Olha lá, já ficou branco. Legal? Ele já ficou com o fundo todo branco, já não tem aquelas divisões. E aqui em cima também eu vou deixar ele branquinho. Então eu vou pegar esse mesmo estilo, background white aqui. E lá no meu navbar aqui em cima, eu vou colocar esse estilo também, para ele ficar com o fundo branco. Olha lá, show de bola, né, pessoal? Muito legal mesmo. Então a gente já tem aqui o nosso template já construído, né? Já feitinho. Claro, a gente pegou os blocos já prontos no projetinho que eu já tinha deixado para essa aula não ficar extremamente longa. Mas você iria construindo, colocando componente, ajeitando, olhando, vendo como é que ele se comporta e tal. E aí você pode deixar ele do jeito como você quiser, certo? Agora o que a gente vai fazer, que é uma coisa muito legal, é isso aqui, ó. Quando a gente clica no componente, ele abre esse pop-up aqui. E se a pessoa puxar para baixo, ó que legal, ó, ela pode controlar isso aqui, ó. Se ela puxa para baixo e joga, ele some. Ó. Se ela clica aqui e arrasta, some, tá vendo? Para cima também, ó. Para cima também. Ó que legal o efeito, tá vendo? Então como é que a gente faz isso? A gente vai usar um componente do Framework 7 que se chama pop-up. Procurar aqui pop-up. Aqui vai ter os exemplos de pop-ups. Ó, pop-up. Pop-up é essa janela que abre assim, ó. Pop-up. E aqui vai ter os exemplos da chamada e também do pop-up, como a gente coloca. Então eu vou pegar aqui um pop-up de exemplo, copiar. Vou lá no meu projeto, na minha home. Esse pop-up ele tem que ficar fora do page content, do conteúdo da página. Porque ele vai abrir externo, né? Então eu vou ver onde ela fecha aqui embaixo. Deixa eu só tirar esse espaçamento aqui que não precisa. Fecha aqui, então eu vou colocar meu pop-up aqui. E eu vou chamar esse pop-up de pop-up internacional. Que seria só para a gente ter o pop-up só para a janela do Inter, né? E aqui dentro, pessoal, o que a gente colocar aqui dentro vai aparecer dentro dessa janela. Então, só para vocês verem aqui, eu também vou ter que fazer a chamada quando clicar lá na imagem. Ó. Deixa eu pegar aqui um exemplo de chamadinha. Então, deixa eu pegar aqui a nossa imagem. Opa. Aqui a tabela, cadê aqui as bolinhas dos times, né? Ó, a gente já tem, na verdade, aqui a chamadinha, ó. A gente tem uma chamadinha para a classe pop-up open. Isso aqui a gente aprende lá quando a gente estuda o Framework 7, qual a classe você tem que chamar para abrir o componente. E abrir o pop-up internacional, que é aquele pop-up que a gente tem lá embaixo, né? Então, se eu clicar aqui agora, já, ó, deixa eu vir aqui, ó, cliquei aqui, ó, ele já abriu uma janela, ó, close pop-up, abriu já uma janela
adicional para nós, legal? Mas se eu puxo para baixo, ela não fecha, tá vendo? Ela não fecha, só quando clicar aqui em Close Pop-up. Por quê? A gente vai ter que usar agora uma opção aqui, ó, que se chama Pop-up with Swipe to Close, que é essa opção de você, ó, puxar e ele fechar, né? Aqui na documentação, ó, tem um exemplinho, aqui, ó, para você criar. Então você copia esse exemplinho, vem aqui no MyApp, na rota, para aqui no JavaScript construir esse componente no comportamento que você quer. Vou colocar aqui. Pop-up que ele está chamando é o pop-up internacional. Internacional, que é o nome da classe que a gente está usando. Internacional. Beleza. E swipe to close true, que é para fazer aquele efeitinho que a gente está mandando ali. Olha lá o que vai acontecer, quer ver? Cliquei, agora ó, se eu arrasto, agora eu tenho controle de arraste, ó, ele fecha quando eu puxo para cima ou para baixo, ele fecha essa janela. Legal? Bem show de bola. E o conteúdo desse pop-up, né? A gente teria que colocar aqui, ó. A gente teria que vir aqui dentro do nosso pop-up. Aqui dentro, ó, entre essas duas tags, que é o conteúdo no nosso pop-up, e aqui dentro a gente tem que colocar o que a gente quer que ele faça, montar a página, né? Vamos pegar já a página que eu já tenho pronta aqui, que eu já deixei ela montadinha. Então deixa eu copiar aqui, ó, pop-up internacional. Eu vou copiar todo ele inteiro aqui, só para a gente ganhar tempo. Ctrl C. E vou colocar aqui no lugar desse aqui. Então eu coloquei uns efeitos de card, um navbar e tal, para fazer esse layout moderno aqui, bem bonito, bem estilizado, que fica bem show de bola. Eu montei minha paginazinha aqui nos bastidores, ficou assim. E agora se eu puxar aqui, ele já fecha. Legal? Bem show de bola, né, pessoal? Assim, você que está vendo a primeira vez, eu sei que é um pouco assustador. Eu sei que é. Principalmente se você não conhece nada de programação, se você está vendo isso aqui, esse universo, pela primeira vez. Mas uma vez você entendendo como funcionam esses componentes, como eles se comportam e tudo mais, você faz um aplicativo profissional de primeira qualidade, top das galáxias mesmo, em bem pouco tempo. Principalmente se você conhece desenvolvimento web. Você vai fazer muito rápido, né? Então é uma metodologia assim, bem legal mesmo. Mas vamos ver isso aqui no celular, como é que vai ficar, né? Meu celular está conectado com o cabo USB aqui, né? Vamos ver como é que vai ficar. E eu vou mostrar para vocês aqui o funcionamento dele no celular, certo? Então vou gerar aqui, deixa eu só cancelar isso aqui, vou gerar uma build para mim, né? Voltar aqui na pasta do Futigram e vou gerar a build aqui, Cordova, build Android. Vamos esperar ele compilar esse aplicativo para Android e a gente vai colocar lá no nosso aplicativo, que nem a gente fez na aula passada. E aí eu vou mostrar para vocês ele funcionando no celular. Beleza, pessoal, então eu já gerei a build, né? Aqui eu tenho meu celular espelhado na tela, ó. O que eu fizer aqui, tá vendo? Ele vai espelhar ali no computador para vocês verem o que eu estou fazendo aqui no celular. Se você não sabe como gerar esse APK, na aula de número 2 a gente explicou como isso funciona, certo? Como que você faz para gerar esse pacote APK e instalar aí no seu celular. Então vamos instalar esse nosso aplicativo, ó, instalar o Futigram, que é o que a gente acabou de fazer. Vou dar um instalar, vou dar um abrir. E aí, ó lá, o logo, e aí ele abre para nós o nosso app, inclusive aqui com os íconezinhos, daqui a pouquinho já, ó, começou a mexer ali, passando para o lado, tá vendo? A tabela. Então, ó, vocês podem ver aqui, ó, vou ver se eu consigo clicar aqui, ó, conforme eu mexo aqui, né? Vou tentar clicar aqui no do internacional, ó, abriu, show de bola. Então, ó, posso mexer aqui, tá vendo? Bem fluido, bem legal mesmo. Tem gente que fala que esse tipo de desenvolvimento é lerdo, é nada. Você pode ver que é bem fluido, bem legal mesmo. A tabelinha aqui, ó, funcionando para nós, bem show de bola, né? Então é isso aí, pessoal. A gente construiu um app aqui de exemplo para vocês. Claro que não deu para ser assim, uma coisa assim, passo a passo mesmo, senão a gente ia levar muito tempo, mas a ideia é você entender como funciona essa metodologia de desenvolvimento e aí se aprofundar ainda mais nela. E você vai se encantar, é maravilhoso, é muito legal a possibilidade de coisas que você pode fazer, né? Um detalhe, pessoal, para quem já conhece um pouco de programação aí também, tudo isso aqui a gente poderia fazer funcionar de forma dinâmica, né? Por exemplo, chamando ali um arquivo JavaScript ou uma API externa
com as tabelas do Brasileirão ali, tudo automatizado, para que conforme for tendo os jogos, isso aqui vai se atualizando sozinho. Aqui a gente poderia acrescentar notícias sobre os clubes. Aqui dentro, né, por exemplo, quando a pessoa clicasse em cima de um clube, aparecer notícias daquele clube, para a pessoa ver assuntos, artigos aqui dentro do app. Daria para fazer muita coisa mesmo, né? Daria para fazer um aplicativo competitivo com o OneFootball, por exemplo, ou algo nesse sentido, né? Daria para colocar aquela barra aqui embaixo, tipo do Instagram, sabe? Para você ir para tabela do Brasileirão, notícias, transferências, informações sobre jogadores, tudo ali embaixo também na navegação. Daria para fazer algo bem show de bola, certo? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham entendido um pouquinho como é que funciona essa parte das estruturas, o front-end, a construção dos apps. Na aula que vem nós vamos ver alguns plugins aqui do Cordova e o poder que ele te dá de controle do aparelho, tá? A gente vai ver algumas coisas bem legais relacionadas a isso. Por exemplo, como você sabe se esse usuário aqui está no Wi-Fi, se ele está no 3G, né? A gente vai usar esse exemplo para você ver só uma das possibilidades que você abre ao usar o Cordova no desenvolvimento, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele seu gostei, né? Se inscreve no canal se você não é inscrito e até a próxima aula. Valeu!